Pessoal, eu estava dizendo no vídeo passado que ele acabou cortando. O YouTube tem uma hora que ele corta, por isso que os vídeos não podem ser muito longos. Mas eu estava dizendo no vídeo passado que no artigo 40 da Lei de Drogas, a gente tem uma causa de aumento de pena, uma majorante, que vai de 1/6 a 2/3. E ela se aplica aos crimes do artigo 33 ao 37. Ao tráfico no 33, ao tráfico de maquinário, tráfico de drogas, né, que a gente sabe, famoso, no 33, ao tráfico de maquinário no 34, associação para o tráfico no 35, financiamento ao tráfico no 36, colaboração para o tráfico no 37. Então aqui, essas causas de aumento de pena aplicam-se a todos esses crimes. A primeira, quando esses crimes são praticados no contexto de transnacionalidade. A segunda, quando o agente é funcionário público ou desempenha essas missões, né, de educação, poder familiar. A terceira, nessas localidades, são muitas, né, mas envolvem aqui estabelecimentos prisionais ou de ensino, hospitalares. Tudo a gente falou na aula passada. E eu estava no quarto, que é quando esses crimes, quando o tráfico aqui pra gente envolve a violência, a grave ameaça, o emprego de arma de fogo ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva. A maior parte das pessoas presas por tráfico, tem pesquisas nesse sentido, não praticam um crime de tráfico com violência ou com emprego de arma. A maior parte dos presos. Que a gente tem muito a percepção, até pela mídia e pela prática mesmo, da atuação dos grupos de narcotráfico, que esses grupos são sempre fortemente armados e violentos. Isso é até verdade. Mas a maior parte das pessoas que estão presas por tráfico não foram presas com essa causa de aumento de pena e nesse contexto de praticar o tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo, ou com a violência, a grave ameaça ou esse processo de intimidação. São apenas presas na prática do tráfico como uma mercância, né? Uma mercância da substância psicoativa etiquetada como ilícita. Essa é a maior parte, numericamente, das condenações e prisões por tráfico de drogas, segundo pesquisas como as da professora Luciana Boatê, que é uma das grandes especialistas do Brasil no tema e pesquisa essa temática lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade Nacional de Direito. No inciso 5º do artigo 40, a gente tem uma causa de aumento de pena para o tráfico interestadual. Então, tem uma para transnacional e tem uma para o interestadual no inciso 5. No inciso 6º, quando a prática desses crimes envolve ou visa atingir a criança ou adolescente, ou uma pessoa que tenha, por qualquer motivo, diminuído ou suprimido a sua capacidade de entendimento e determinação. E no inciso 7º, é isso que a gente estava falando na videoaula anterior, quando falamos sobre a colaboração para o tráfico. Quando a colaboração o informante é um funcionário público que não ganha nada com isso, ele está no artigo 37, da colaboração para o tráfico, com a causa de aumento de pena aqui do 40, inciso 7º. Agora, quando o funcionário público solicita uma vantagem para a colaboração, aí ele está no artigo 37, cumulado com o artigo 317. Ele está na colaboração para o tráfico, cumulado com a corrupção passiva. Por fim, a gente tem o artigo 39, é o último crime que a gente vai estudar na Lei de Drogas, é aquele crime que envolve conduzir embarcação ou aeronave após o consumo de drogas, expondo a dano potencial à incolumidade de outrem. Detenção de 6 meses a 3 anos, além da apreensão do veículo, cassação da habilitação respectiva ou proibição de obtê-la, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada e pagamento de 200 a 400 dias multa. Forma qualificada, as penas de prisão e multa aplicadas cumulativamente com as demais serão de 4 a 6 anos, qualificadora, tá vendo? E de 400 a 600 dias multa se o veículo referido no caput deste artigo for de transporte coletivo de passageiros. Então, conduzir embarcação aeronave após o consumo de drogas, 6 meses a 3 anos. Se essa embarcação aeronave for de transporte coletivo de passageiros, como é normal que seja, de 4 a 6 anos. Cuidado! Esse tipo penal aqui é de conduzir embarcação aeronave após o uso de drogas.
Se a gente estiver falando de veículo automotor, aí a gente vai para o Código de Trânsito Brasileiro. Vai lá para o artigo 306. A gente já falou sobre o artigo 306. Sempre fala sobre ele, falando do consumo de álcool. Mas 306 serve para o álcool ou para a droga. Ou para outra substância entorpecente, ou substância que causa independência, droga, substância psicoativa. Etiquetada como ilícita, como são as drogas, ou não, como é o álcool. Então, quando é veículo automotor, está no 306 do Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 41, nós temos a regulação da delação premiada. Delação premiada no caso do tráfico, da lei de drogas, que é a colaboração voluntária com a investigação, com o inquérito, ou então com o processo. Quando há colaboração voluntária com a investigação ou com o processo, havendo a identificação dos demais agentes dos crimes e a recuperação total ou parcial do produto do crime, aí a gente tem uma nova causa, uma nova possibilidade de redução de pena, uma minorante, de 1/3 a 2/3 pela delação premiada. Nos artigos 42 e 43 da Lei de Drogas, a gente tem a regulação da dosimetria da pena privativa de liberdade e da multa, no caso dos crimes da Lei de Drogas. E nos artigos 45 e 46, a gente tem a regulação da inimputabilidade e da semi-imputabilidade pela dependência química. Aqui são as mesmas regras do Código Penal. E eu já tinha até falado disso para vocês quando a gente estudou em Pena 1. Porque em Pena 1 a gente estuda o agente que tem doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E por causa dessa doença, não é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento, potencial consenso da ilicitude e exigibilidade contra diversa. Então, o agente doente mental que é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento é penalmente inimputável. E quando ele não é inteiramente capaz de entender, inteiramente incapaz, inimputável. Quando não é inteiramente capaz, por causa dessa doença mental, de entender o caráter ilícito da conduta ou determinar-se de acordo com esse entendimento, ele é semi-imputável. Mesma coisa vale para a droga no que se refere à dependência química. O dependente químico, ele é uma pessoa doente. Ele é considerado um doente mental. E aí, a Lei de Drogas traz artigos específicos sobre isso, 45 e 46, mas as regras são as mesmas. Quando o dependente químico é inteiramente incapaz, penalmente inimputável. Quando o dependente químico não é plenamente capaz, é semi-imputável. Sobre a dosimetria, eu queria, estamos nos artigos 42 e 43, o 42 para a pena privativa de liberdade, 43 para a multa. Eu quero só trazer aqui para vocês que isso é importante para a gente. Quando a gente está fazendo, senhoras e senhores, dosimetria de tráfico de drogas, a gente não vai aplicar o sistema trifásico completo. A gente aplica a segunda e a terceira fase dele. A primeira fase vai ser diferente. Porque na primeira fase do sistema trifásico, pela regra geral do Código Penal, a gente fixa a pena base analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59, aquelas 8 circunstâncias. O juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. São 8 circunstâncias judiciais que a gente analisa na primeira fase, na fixação da pena base. Na droga, regra especial da Lei de Drogas. Quando eu vou fazer a minha dosimetria do tráfico, eu não vou olhar para as circunstâncias judiciais, para as 8 do 59. Eu vou olhar para as 4 do 42. Para as 4 circunstâncias do 42. Quais são? Natureza da droga, quantidade da droga, personalidade do agente e conduta social do agente. Só são 4. Por isso que normalmente as penas do tráfico na primeira fase, ela tem aumentos maiores. Porque dá para você aumentar aqui, pensar no aumento de 1/4, por causa da quantidade da droga, por exemplo. E só são 4 circunstâncias. Então, aqui a gente vai ter uma dosimetria se comportando de uma forma diferente, porque a gente vai olhar essas 4 circunstâncias e não as 8 lá do artigo 59. É natureza, quantidade, personalidade e conduta social. E no caso da multa, a gente vai ter 3 regras. 3. Para pensar aqui. Uma regra geral do artigo 49. A do Código Penal. Sistema bifásico. Toda multa é sistema bifásico. Na droga também. Sistema bifásico no Código Penal. A primeira fase, isso daqui eu até falei quando a gente estava falando do uso do artigo 28.
Na primeira fase, dias multa, fixação dos dias multa. De 10 a 360 dias multa, que levam em conta a gravidade do fato e a personalidade do agente. 10 a 360 dias multa. Na segunda fase, o valor de um dia multa, que vai de 1/30 até 5 vezes o salário mínimo. E no final, temos a multa, que pode ter o seu valor ainda aumentado ao triplo se a situação econômica e financeira do réu demonstrar que esse aumento é necessário. Na droga, temos consumo pessoal, artigo 28. Primeira fase, não vai de 10 a 360 dias multa, vai de 40 a 100 dias multa, e o valor de cada dia multa de 1/30 a 3 vezes o salário mínimo. Não é de 1/30 a 5 vezes, como a regra geral do Código Penal. E no caso do tráfico de drogas, aí a gente vai ter a primeira fase, os patamares dos dias multa, a quantidade está lá. Está lá, no tipo penal. Lembram? No artigo 36 mesmo é o maior. É a maior pena privativa de liberdade de 8 a 20 e a maior quantidade de dias multa, de 1.500 a 4.000 dias multa. Então esse patamar que no código vai de 10 a 360 dias multa, aqui pode ir, por exemplo, de 1.500 a 4.000 dias multa. Então a primeira fase vai levar em conta esse patamar estabelecido no preceito secundário do crime e pensando não sobre as circunstâncias do 59, mas sobre essas circunstâncias que são importantes na droga, que é a natureza e quantidade da substância, personalidade e conduta social do agente. E o valor de cada dia multa, aí a gente volta para a regra geral do Código Penal, de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo, é igual ao Código. Agora, no Código é 1/30 a 5 vezes o salário mínimo, mas o valor da multa no final pode ser aumentado até o triplo, se a situação econômica e financeira do réu assim o determinar. Já na droga, é de 1/30 a 5 vezes o valor do salário mínimo. Mas quando você chega na multa final, é possível aumentá-la até o décuplo, é possível aumentá-la 10 vezes, se a situação econômica do réu assim o determinar. Por fim, temos o artigo 44, para acabar o nosso assunto, a parte penal da lei de drogas. O artigo 44, que diz pra gente que os crimes previstos no artigo 33-cap, tráfico, parágrafo 1º, equiparado ao tráfico, 34 a 37, tráfico de maquinário, associação para o tráfico, financiamento ao tráfico e colaboração, todos esses crimes são inafiançáveis e insuscetíveis de sursi, graça, induto e anistia. Aí o artigo também diz: também é suscetível de liberdade provisória e é vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dá-se-á o livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena, vedada a sua concessão ao reincidente específico. Essa regra de 2/3 já sabíamos no artigo 83 do Código Penal. Essa é a regra dos crimes hediondos. Já sabíamos disso. Também vocês já sabiam que os crimes de tráfico e esses outros, o 33, o tráfico, os equiparados, e do 34 ao 37, que são crimes que a gente nunca comenta, está comentando agora porque está estudando a lei de drogas, todos eles são inafiançáveis e suscetíveis de anistia, graça e induto, vocês já sabiam. Agora estão sabendo que também o sursi não é admitido. E agora estão sabendo que também a liberdade provisória e as penas restritivas de direito não são admitidas. Mas isso é mentira. Inafiançável, verdade. Insuscetível de sursi, graça, induto e anistia, verdade. Liberdade provisória, sem suscetível, mentira. Caiu. Caiu por decisão jurisprudencial do Supremo, do STF. O STF derrubou, já disse a vocês, derrubou a necessidade de início de cumprimento de pena no regime fechado para crimes hediondos e equiparados. Derrubou o início de cumprimento do regime fechado, derrubou a vedação à progressão de regime e derrubou a vedação à concessão de liberdade provisória. Então, a pessoa que responde a processo por tráfico de drogas pode sim responder em liberdade. Pode ter, por exemplo, o seu auto de prisão em flagrante convertido em liberdade provisória. É comum que o seja? Não! Aqui em Pernambuco há pesquisas nesse sentido, pesquisa da professora Manuela Bar, pesquisa do professor Cristóvão Gonçalves, são amigos queridos, demonstram isso. O Asa Branca de Criminologia tem pesquisas nesse sentido, grupo do qual eu faço parte, a professora Manuela Bar também faz parte.
mais de 90% dos habeas corpus em caso de tráfico de drogas, mais de 90% dos habeas corpus em caso de tráfico de drogas, tem a sua ordem denegada. Significa dizer, o sujeito responde ao processo de tráfico preso preventivamente. Não é concedida a liberdade provisória, mas pode ser concedida. Não é vedado que se conceda, segundo o entendimento consolidado da nossa Suprema Corte. Também caiu a vedação na conversão das penas em penas restritivas de direito. Pode sim, desde que respeitemos os requisitos do 44 do Código Penal. Quais são eles? Quando o crime é doloso, cometido sem violência ou grave ameaça, a pena tem que ser de até 4 anos, o réu não pode ser reincidente específico, e as circunstâncias judiciais têm que demonstrar que é possível essa conversão da PPL em PRD. Que ela é necessária, suficiente, que ela é compatível. Mas o crime de tráfico, via de regra, ele não é cometido com violência ou grave ameaça. Ele pode ser, inclusive a gente tem uma cláusula de aumento de pena no artigo 40 da Lei de Drogas para isso. Mas não faz parte do crime de tráfico de drogas, dos tipos penais, a violência ou grave ameaça. Portanto, é possível. Se a pena for de até 4 anos, o crime, se for dos tipos penais, vai ser cometido sem violência ou grave ameaça. Se o réu não for reincidente específico e se as circunstâncias judiciais forem favoráveis, vai ser possível essa conversão da PPL em PRD. É comum que não seja possível porque as penas são altas, sobretudo para tráfico de maquinário, tráfico de drogas, tráfico de maquinário, financiamento do tráfico. As penas são muito altas, então não é comum que a gente tenha essa possibilidade de conversão de PPL em PRD. Bom, gente, sobre tráfico de drogas, a parte penal, a parte criminal, era isso. Nós concluímos aqui esse vídeo e esse assunto. Até a próxima.